Hoje o tema vai ser HRP, que, como eu já havia explicado para vocês, é a habilidade de resolver problemas. E para quem não me conhece, eu me chamo Carla Caldas e seja bem-vindo à nossa live de hoje. Então, como eu disse, esta live são para os empreendedores ou para as pessoas que querem evoluir e crescer em suas áreas, no dia a dia ou nos seus trabalhos. E eu quero refletir um pouco com vocês o que significa a palavra empreender. Vocês sabem? Empreender é a habilidade de resolver problema. É dar a solução para as dores e para as circunstâncias que outras pessoas que têm ligação com a gente devem seguir. No sentido tipo assim, seja aquela pessoa que dá a solução e não seja aquela pessoa que vai ficar ali remoendo o problema. Então, empreender é nesse sentido, é essa habilidade de resolver problema, essa habilidade de você querer o crescimento. Então, seja o solucionador, solucionadora dos problemas. Isso que é empreender no contexto geral. Então, como o tema hoje é habilidade de resolver problemas, eu quero dizer para vocês que a primeira forma que a gente tem que encarar essa possibilidade, né, é como se fosse um skill, né? Como se fosse, não, é um skill, é uma habilidade que a gente cria. E essa habilidade tem níveis. Níveis e níveis, né? E como que a gente começa a olhar para essa situação, né? Como que eu resolvo isso, de aumentar o meu nível de habilidade de resolver problemas? A primeira forma, né, de compreensão sobre isso é entender que o nosso ego, ele vai optar por duas formas de lidar com a situação. A primeira delas é a luta. Ele tende a lutar, se debater e criar formas de retrucar a situação por não aceitar que ela esteja ali. E a segunda característica que acontece com o nosso ego quando a gente está diante de um problema é a fuga. A gente tende a fugir da situação que dói. Mas cada situação, ela acontece para que possamos aprender com ela. Então, o crescimento, ele está diretamente ligado à dor. E o que nós somos, né, quando a gente enfrenta, a gente é vencedor. É a pessoa que vence a dor. Olha só que interessante, né? Então, se o ego, ele vai ter duas características instintivas, né, que eu já disse aqui, de lutar ou de fugir, a gente tem que olhar para esse tipo de situação com mais clareza, né, do empreender. Empreender, trazer a solução, em vez de focar no problema. Então, uma das ferramentas que eu trago hoje para você, que eu aplico, né, nos meus negócios, nas pessoas que estão ao meu redor, na minha família, na minha vida, é o enfrentamento. O enfrentamento consciente vai fazer com que você olhe para a situação, analisando o que você pode aprender com aquela circunstância. E não fugindo ou lutando. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Independente da sua religião, né? Que eu não estou falando de religiosidade. Estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de ativação do seu poder. Então, se você fugir ou se você lutar, não vai resolver. E se as situações da vida servem para o seu crescimento,
lutar e fugir não vai adiantar. Então, se você manter a constância desse treinamento mental, porque isso é uma habilidade de você enfrentar em vez de você fugir, você vai crescendo nesse skill. Você vai crescendo nessa habilidade. E essa habilidade vai te dar vários outros frutos. É como se fosse um hack no seu sistema mental, né? Que se nós fôssemos um computador, esse sistema físico seria o hardware. E esse sistema mental, que a gente não vê, seria o software. E quem cria essas possibilidades é a gente mesmo. É a gente que cria essas possibilidades. E é aí que a gente vai desconstruindo essa forma que nos impõe. Porque para a indústria, para a sociedade, uma pessoa que sai deste lugar, né, de luta e fuga não é interessante. Porque esse lugar de luta e fuga é como a gente pode ser controlado. Porque imagina você estando num estado emocional alterado, né, por não enfrentar, não ter um enfrentamento das próprias situações que fazem crescer. Você pode ser manipulado, por exemplo, pela bebida, pela droga, pela comida, por vários estados emocionais que não vão te levar ao crescimento. Então, essa habilidade de resolver o problema é uma habilidade super necessária para a gente evoluir. E cada situação do dia a dia nos dá a oportunidade para crescer nesse sentido. Então, quantas vezes você que está aí do outro lado me assistindo já passou por essa situação e nem percebeu? Porque isso não ensina na escola. E como eu já disse aqui, né, essa característica é um desenvolvimento, né, um empreendimento. A gente só pode evoluir essa parte por a gente mesmo. Não existe um chipzinho que coloca assim na nossa cabeça e resolve. Não existe. É como ir à academia, né? A gente vai criando musculatura ao longo do processo, vai criando habilidade, vai criando esse desenvolvimento para que você possa ficar mais forte. E é isso, às vezes a pessoa quer o resultado da outra, mas não enfrenta o seu próprio problema. Aqui é o seguinte, a gente tem que amar o problema. Porque quando você ama o problema, você não corre dele. Você não enfrenta ele no mau sentido, que é lutar, né? Não olhar para essas características de forma mais consciente. E aí não resolve todas as questões que você precisa. Então, essa habilidade de resolver problemas é uma ferramenta mental que você treina ao longo do tempo para que você possa atingir vários objetivos na sua vida. Porque se você enfrentar a situação de frente, quem é que pode te controlar diante dela? Ninguém. Você vai estar consciente dela. Você vai estar consciente da situação. E aí, gente, eu deixo aqui um espacinho para que você faça a pergunta em alguma situação que você já passou e que você se paralisou por medo, ou que você fugiu por não ter conhecimento, ou que você lutou sem consciência alguma. E lutar pode ser de várias formas, pode ser gritando, esperneando como uma criança, pode ser reclamando. Me conta, me pergunta,
qual situação você já passou, o que você quer saber sobre esse sentido que eu possa dar como exemplo aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Vocês estão ouvindo bem? Temos a primeira pergunta. Como você me aconselharia de agir diante de um problema muito difícil para resolver? Vamos lá. Baseado na live de hoje, que é criar a habilidade de resolver problemas, né, ativar o seu poder. Quando você está diante de uma situação difícil que você acha que não pode resolver, primeira coisa é você enfrentar, como eu já disse. Enfrentar de uma forma consciente. E que tal você não fazer perguntas? Você virar para essa situação e fazer: como que eu posso resolver isso? Dentro de você tem todas as respostas. Como que eu posso resolver isso? Ou melhor, o que essa situação está querendo me ensinar? Porque, como eu disse, todas as situações servem para nos ensinar alguma coisa. A gente nem perde e nem o erro é para isso, não é? Você não perde. Você ou ganha experiência e aprende, ou ganha. Então é fazendo perguntas, é enfrentando a situação de frente. Como que eu posso aprender? Como que eu posso resolver? O que essa situação quer me trazer de interessante? O que essa situação quer me trazer de aprendizado? Então é nesse sentido, é mudar a mentalidade. Se a gente tem a mentalidade de vítima, a gente vai entrar no modo luta ou fuga. Mas se a gente tem a mentalidade de vencedor, a gente vai buscar essas situações para poder treinar a mente a vencer a dor, né? O vencedor. Então, enfrentamento, fazendo pergunta, trazendo a situação de frente, resolvendo o que tem que resolver, parar com esse negócio de empurrar as coisas com a barriga, como se fosse criança. Né, eu coloquei uma frase aqui no final de semana muito interessante, que fez assim, ó, na minha mente há uns anos atrás, que é: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. Então, em determinado momento, a gente precisa tomar algumas decisões e precisa matar partes na gente que ainda tem essas características infantis. Tem gente com mais de 50 anos que tem mentalidade de criança, de 12. Que o passado ainda não saiu dela. Então fica naquele entendimento infantil. Então, para resolver uma situação difícil, é você criar essas possibilidades, né? Criar essa mentalidade. E será que a tua autoimagem e achar que a situação é difícil não está desregulada? Porque se você achar que você é pequeno, a situação fica aqui, ó, difícil demais para você, porque você se sente pequeno. Então a situação tem que ficar debaixo do seu pé, jamais em cima de você, como se você fosse pequeno. E lembrando, a gente é imagem e semelhança do Criador. Isso já é poder suficiente para você pensar em situações pensar nas situações de forma diferente, como eu já disse antes. E me conta mais aí. Qual pergunta? Manda pergunta. Tem outra pergunta aqui. Você tem uma orientação para nos ajudar a não nos sentir pequenos diante dos problemas? Às vezes falta essa força de pensamento.
A autoimagem também é um treinamento, assim como a habilidade de resolver problemas, né? A habilidade de resolver problemas, a gente tem que focar no enfrentamento. Agora, na autoimagem, você precisa analisar internamente em que momento em que que dentro de você ainda como que você se vê, você precisa trazer essa pergunta, né? Porque a gente não tem conhecimento do poder interno. A gente precisa criar esse conhecimento através de desenvolvendo skills, né? Habilidades. Então a autoimagem, ela também é um treinamento de você criar, né, a forma que você quer se ver. Como que você quer se ver vai depender em como você se comporta, como você age, como que você cria a sua realidade, como você se veste, como você se comunica. E todas essas informações vão tornar você a pessoa que você é. Então, se sentir pequeno é aquela criança lá da sua infância que se sente assim e que você precisa construir a pessoa que você desejar. E existem várias ferramentas para criar a pessoa que você desejar. Como, por exemplo, modelar outras pessoas. Aonde você anda? Com quem você anda? Que forma você se comporta? Que forma você se comunica? Todas essas situações vão construir a pessoa que você é e a pessoa que você quer ser. Então, você olha para o teu meio. Você é a média de 5 pessoas com quem você mais convive. Então, é você começar a construir e estudar quem eu sou, aonde eu estou, como que eu quero estar daqui a tanto tempo. Você desenvolver isso dentro de você. É você quebrar esse passado, viver no presente, no aqui e no agora e projetar aquilo que você desejar. Você pode todas as coisas. Você é a imagem e semelhança do Criador, você pode todas as coisas. Quer poder mais forte do que esse? E justamente é o que eu tô trazendo aqui, a gente ativar o nosso poder, esse é o intuito. Como eu disse, 30% é a técnica que você utiliza, seja em que profissão você escolher na sua vida. E 70% é a mentalidade que você constrói. Então, se você escolher estudar, você está aumentando a sua habilidade, você está aumentando o seu skill. Mas se você escolher, por exemplo, no final de semana ir para o bar e se juntar com pessoas que não têm nenhum tipo de direcionamento, olha a imagem que você está criando. Então essas são as informações que a gente pode trazer para a gente, para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento. E façam as suas perguntas. Eu vou continuar a falar sobre a situação aqui, mas eu vou também aguardar que vocês interajam, né? Porque aqui é uma troca. Vocês aprendem comigo, né? O pouco que eu sei e que eu venho construindo, e eu aprendo com vocês também. E através dessa troca a gente vai crescendo, e esse é o intuito da live de hoje, né? Que é sobre, para você que chegou agora, a habilidade de resolver problemas. Qual mentalidade você tem hoje na tua vida? Você se sente vítima? A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do cachorro, do papagaio, do vizinho. Até quando você vai ficar dando desculpa? Até quando você vai ficar colocando na conta do governo, das situações? É uma escolha. O enfrentamento, para que você desenvolva essa habilidade, vai revelar o seu bloqueio. Então, tudo aquilo que você escolher enfrentar, você vai
está aberto a aprender que bloqueio que você tem dentro de você que está se levantando para ser curado. Dar errado não significa que acabou. Dentro de cada erro há uma semente. A semente do aprendizado. Dentro de cada situação diária, por mais pequenina que você ache que ela seja, é um degrau que você escolhe subir ou ficar chorando nele. Cada momento que a gente passa é um treinamento para a nossa consciência. E talvez você que esteja aqui perdido, né, que chegou agora, você não entenda a profundidade do que eu estou falando. Mas mesmo assim, alguma semente deve projetar em você. Porque aqui a gente está treinando justamente isso, né? O controle da nossa consciência. Controle não, perdão. Governo da nossa consciência. Temos mais uma pergunta. E se eu conseguir esse problema, porém, ele não me gerar o resultado que eu almejava, como lidar com isso? Vou por partes, tá? Esse já é uma forma negativa de se lidar. Porque quando fala esse, já tá pondo dúvida. Não tenha planos B. Vai lá, faça e aconteça. Bota o terror. E aí, se porventura que você não vai projetar isso, você vai projetar a coisa acontecendo da forma que você pensa que vai acontecer. Aí você começa a tomar outra postura. Mas antes disso, é foco no resultado. Então aí você já está se colocando como pequeno. A gente não fala esse. A gente vai, mentaliza e realiza. Mentaliza e realiza. Se a coisa não aconteceu da forma que você esperava, você vai esperar essa coisa acontecer, né? Viver no momento presente, por isso não pode ficar na preocupação, projetando coisas negativas. E você vai olhar para essa situação. Lembra que eu falei aqui que cada situação que você acha que é negativa vai te trazer uma semente. E que semente é essa? A semente do aprendizado. Então você vai pegar essa situação e vai aprender com ela. E aí você vai analisar. O que eu aprendi com isso? O que a vida, o que Deus, o que o universo está querendo me ensinar através dessa situação? Qual habilidade que eu ainda não desenvolvi que fará com que eu seja capaz de me ver diferente ou de resolver a situação da melhor forma possível? E aí, pum, você tem a resposta. E a resposta está dentro de você. E aí vamos para a segunda parte. Lidar com isso é enfrentando, lidar com isso é resolvendo, lidar com isso é se colocando na postura de governante, lidar com isso é ressignificando, lidar com isso é fazendo diferente, lidar com isso é mudando a mentalidade. É o software. A gente não aprende isso na escola. A gente aprende isso buscando. Assim como eu estou abrindo aqui um canal para isso, né? Existem outras pessoas que também fazem esse processo. E eu só estou abrindo aqui e transbordando essa situação porque eu entendo que eu também estou no processo. Eu não sou perfeita e venho aqui a compartilhar para que eu possa aprender e a troca aconteça, né? Então, lidar com isso é dessa forma. A frustração,
Olha só o que eu vou falar agora. A frustração é uma expectativa que morreu. Né? Você projeta uma expectativa. Por isso que a gente não pode ter apego. E a expectativa daquele resultado te joga lá no chão. Por conta do apego. Como eu disse, é como se fosse uma regulagem. Quando eu falo regulagem, é no seguinte sentido. Você não pode pensar no negativo, que o negativo dá ansiedade, e nem criar uma expectativa demais. É você equilibrar essas duas faixas para que você possa ter a condição de governo para poder projetar sem criar expectativa. Aqui ela tem que ficar aqui equilibrada como se fosse uma balança. Eu vou lá, vou fazer, vejo a coisa acontecendo, vai projetando, vai realizando, passinho por passinho. Mas se a coisa não acontecer, você faz assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, pô. Não faz sentido eu ficar pensando mais nisso, porque isso não tá sob o meu controle. Então, se a coisa não aconteceu como você gostaria, é porque não era para acontecer, ou você precisava aprender alguma coisa que você não sabe. Então, se você colocar aqui, ó, dentro da tua cabeça esse drive de que você precisa pegar essa semente da situação, pegar a semente que a situação está te mostrando, você não vai ter mais frustração. Porque você não vai ter apego. Então a gente busca o projeto, realiza o projeto. Se ele não aconteceu, 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Isso não é do meu controle. Se não aconteceu, não era para acontecer. Tudo bem, é só virar a chave e seguir em frente. Por que ficar remoendo, ruminando a situação? Pegou a semente, virou o drive, seguiu em frente. É assim que a gente faz. O que eu aprendi com isso? É a semente. Vira o drive ali e segue. Não tem muito a que se fazer nesse sentido. E vocês, tem mais alguma pergunta? Você sabia que a habilidade de resolver problemas tem níveis? Vocês sabiam que a habilidade de resolver problema é como se fosse, não sei se vocês que estão aqui sabem, daquele joguinho do Mario, de fases, né? Que você vai passando pelas fases e de repente tem um chefão. Esse chefão que você vê no final do videogame do Mario, por exemplo, que eu tô dando aqui como analogia, é o que vai virar a tua chave de uma fase para outra. Então, quando eu falo que a habilidade de resolver problemas tem níveis, é nesse sentido. Você vai passando de fase igual ao videogame. E o quanto de apego você tem na fase anterior fará com que você fique preso nela. Por isso que tem muita gente depressiva. A pessoa ficou presa na fase anterior, não quer sair por vários motivos. E aí o crescimento não acontece. O crescimento só acontece quando você quer passar de fase. E passar de fase, no sentido do crescimento, dói. E muita gente não quer sentir dor. Deixa eu falar pra você. Muita gente não quer sentir dor. Muita gente quer o resultado do outro, mas não faz o que o outro faz. Muita gente quer ter
várias coisas que o outro tem e não quer dar o sangue, não quer enfrentar o problema, não quer criar essa habilidade, não quer desenvolver esses níveis. E para criar, né, uma condição melhor na nossa vida, é entender que você precisa superar a você mesmo. Desenvolver suas habilidades, crescer, e só assim outras coisas vão vindo até você, né? Eu não sou religiosa, mas a Bíblia para mim é um grande manual. E na Bíblia fala que você tem que conhecer a si mesmo, né? Conheça a ti mesmo. E tem um outro ensinamento que fala: orai e vigiai, né? Orai e vigiai não é a vida dos outros não, ó. Orai e vigiai é os seus pensamentos, é as suas ações. É aquela fofoquinha que tu fica com o vizinho, né? Aquela ruminação de pensamento negativo. É aquele perdão que você ainda não liberou, que tá ruminando aí no seu coração, vibrando frequência baixa. Aí depois reclama que, nossa, só acontece coisa ruim comigo. Mas você vigiou? É nesse sentido. Então esse skill, essa habilidade de você resolver problemas, vem daí, dessa base, desse entendimento. E por que eu comecei esse projeto, gente? Porque eu vejo muito... Meu público aqui é feminino, tá? Eu sei que aparecem alguns meninos aqui, mas eles são mais raros. Eu vejo muitas mulheres em condições de dependência emocional, de falta de priorização, falta de autoconhecimento, mulheres que às vezes idealizam coisas ilusórias que não são reais, mulheres que poderiam estar brilhando muito e estão apagadas atrás da opinião dos outros. Estão apagadas em decisões que não tomaram. E esse projeto foi criado justamente para isso. Para que eu possa ser um canal de mostrar como se faz, porque eu faço na minha vida. Isso é meu lifestyle. E eu tenho autoridade para falar, porque eu faço. Então, por ver muitas mulheres brilhantes nesta condição pobre, eu vim aqui abrir esse projeto na cara de pau e tô aqui para compartilhar, mesmo que tenha uma pessoa, mesmo que alguns acham que é bobagem. Isso é só o começo. Isso é só o começo. A gente vai desenvolver muito aqui, né? Aqui a minha página, ela fala de autocuidado. A minha página da Beleza Rara foi criada para revelar nas mulheres a autoestima, para revelar nas mulheres a decisão de se priorizar, para revelar nas mulheres, né, essa forma de viver, né, que existe. Eu estou mostrando para vocês que existe. Assim como eu busquei muitos anos, eu venho nesse trabalho há mais de 5 anos, desde 2017. E já fui chamada de louca, inclusive por familiares.
já tentaram me criticar, me falar, eu sei que isso também não vai parar. E a gente tem, assim, o entendimento que é dessa forma, né? Quem não faz, reclama. Quem não faz, critica. Você jamais verá uma pessoa de sucesso criticando uma pessoa que está buscando conhecimento ou que está fazendo algo para si mesma. Você vai ver pobre de espírito criticando, você vai ver pobre de espírito zombando. Então deixa eu falar uma coisa, não dê ouvido para as pessoas que são pobres de espírito. Dê ouvido para você, para o seu coração, para a sua mentalidade, para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento. Busque desenvolver-se em várias áreas, né? Então aqui eu trago essa essência, esse é um projeto que ainda ele vai melhorar, né, ao longo do tempo. Essa é a segunda semana desse projeto, ele ainda está em construção. Eu espero que você que está aí do outro lado tenha gostado. Foi feito com muito carinho, com muito coração, e a gente vai trazendo mais. Depois eu quero aumentar, né, esse padrão. E aqui eu tenho duas características de trabalho, que a primeira delas é instruir as mulheres a crescer, no sentido de autoconhecimento e de cursos na área da micropigmentação, designer de sobrancelhas e também mentoria para as mulheres que já estão na área da beleza, que queiram alavancar os seus trabalhos, as suas empresas, e também ao consumidor final, digamos assim, que seja as clientes que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, que venham tomar a atitude de se priorizar, né, de fazer um belo de um investimento, que inclusive eu fiz em mim mesma, de trazer a beleza que você já tem, né, potencializar a sua própria beleza através das sobrancelhas. Então, no momento, esse é o início, que é o meu projeto Beleza Rara Makeup, que é potencializar a sua própria beleza, né? Potencializar o que você já tem de melhor, por isso que eu trago esse modo mais realista. Então é isso. Alguém tem mais pergunta? Se não tiver, a gente vai começar a encerrar aqui. Se tiver mais alguma pergunta, eu vou dar um tempinho aqui. Vocês estão escutando bem? Como é que tá a live? Me conta. Quem tá aí? Vocês estão gostando? Eu vou deixar gravado para as pessoas que estão no trabalho, que não puderam ter a oportunidade dessa troca e que queiram contemplar, né, esse momento conosco. Agradeço. Até a próxima segunda-feira. Eu vou criar outro tema que vai vir daqui e a gente vai passar as informações pelos stories, tá? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.